quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo aí em Mateus capítulo 5. Encontrou o capítulo 5 de Mateus? Então agora você passa para o 6, tá bom? Porque na verdade é capítulo 6 e nós vamos ler do 9 até o 15. Está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Deus, nós buscamos ao Senhor nesse momento, querendo entender e praticar a Tua Palavra. Querendo, ó Deus, mais do que compreender com a mente, a gente quer entender. E a Tua Palavra é para ser entendida. Mas nós queremos, Senhor Deus, também praticar aquilo que nós aprendemos. Nós queremos ser guiados pelo Espírito do Senhor. Como o Teu Espírito guiou o Senhor Jesus, inclusive ao deserto, mas o guiou. Assim também que o Teu Espírito guia cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, viver no reino, viver de acordo com a lei do reino, viver abençoados, porque essa é a promessa do reino, uma vida plena e abundante. O Senhor nos chamou e disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei que há alívio no reino, na lei do reino, em fazer a tua vontade. E nós pedimos então que o Senhor nos ensine a viver assim, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você sabe, mas cada um dos evangelhos foi escrito por um autor diferente e em circunstâncias diferentes. O evangelho de Lucas me chama muito a atenção, apesar de nós estarmos pregando aqui em Mateus, mas o evangelho de Lucas me chama muito a atenção, porque Lucas, ele não esteve com o Senhor Jesus. Ele fez uma pesquisa histórica, ele fez uma entrevista com pessoas que estiveram com Jesus, ele coletou dados, e ele procurou saber tudo aquilo que era importante a respeito de Jesus, de modo que até o maior dos evangelhos, é o que tem mais volume de informação. Ele procurou criteriosamente saber tudo aquilo que era importante se registrar a respeito de Jesus Cristo. E sabe uma coisa que salta aos olhos para quem lê o evangelho de Lucas? A vida de oração do Senhor Jesus. E eu costumo dizer que é diferente a gente falar de pessoas que oram e pessoas que têm vida de oração. Porque quando se tem uma vida de oração, a gente está dizendo que existe uma prioridade. E a gente nota no Evangelho de Lucas que Jesus dava prioridade à oração. Muitas vezes ele saiu de perto das multidões. Ora, mas ele estava com as multidões para ensinar, e quando estava com as multidões ele curava. E por que Jesus se retirava das multidões e se dirigia aos montes com a finalidade de orar? Os discípulos viam esse movimento em Jesus continuamente, era algo que era da vida de Jesus. E como discípulo, como bom discípulo, o discípulo quer ser igual ao mestre. Ele quer imitar o mestre em tudo. E as pessoas percebiam que Jesus tinha
prática de oração diferenciada, muito diferente do que eles estavam acostumados a ver com os fariseus. E aí é que lá em Lucas capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Veja que é praticamente a mesma oração. Lucas coletou essa informação de outra pessoa e Jesus ensinou esta oração no momento em que ele estava orando, e depois de orar, os discípulos pediram: por favor, nos ensine a orar. Ensina-nos a orar. E essa então é a segunda mensagem, segundo estudo que nós estamos fazendo nessa oração. Na semana passada nós já vimos algumas coisas importantes a respeito dessa oração. Eu quero lembrar para você algumas delas para a gente dar sequência. E a primeira delas, que faz toda a diferença nessa oração e que faz diferença no ensino de Jesus, é que Jesus, ele fala a respeito de Deus como Pai. E isso era bastante estranho para os fariseus, por exemplo. E eu falo os fariseus porque fariseus eram os que ensinavam a lei na época. Eram aquelas pessoas tidas como os conhecedores da vontade de Deus. E esse conceito de Deus é muito estranho, porque no pensamento deles, Deus era distante demais para você considerá-lo como Pai. Não que o Antigo Testamento não mostrasse Deus assim, mas é que eles passavam por cima, eles não compreenderam o que era realmente, que a palavra revelava. Por isso que Jesus vem e o Sermão do Monte explica o essencial da lei que eles não entenderam. E aí ele vem com esse conceito de Deus como Pai. E 4 conceitos que a gente quer destacar aqui nessa oração, 2 deles nós falamos na semana passada. O primeiro conceito a respeito dessa oração, que veja, isso aqui é importante, a oração do Pai Nosso, ela é uma estrutura para você orar. Ela ensina você o que não pode faltar, não deve faltar nas suas orações. Ensina o que é importante você se lembrar quando estiver orando. Eu tenho um amigo que conversou comigo uma vez, e ele é de uma outra religião, e ele dizia assim, eu perguntei a ele: por que vocês não falam diretamente com Deus? E ele disse assim: porque a gente não sabe exatamente o que falar com Deus, né? Então assim, eu prefiro repetir uma coisa que eu já sei que dá certo. E ele tem a ideia de que se ele repetir, então ele, por exemplo, se ele fizer o uso da chamada oração do Pai Nosso, ele vai dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele vai repetir essa oração, porque no conceito dele ele não sabe como orar, e alguém ensinou a orar, e ele vai repetir alguma outra oração que ele também conheça, assim, a mesma, e às vezes, muitas vezes a mesma, para que ele possa, no entendimento dele, falar com Deus de uma forma que Deus receba. A ideia de comunicação com o Pai está bem distante. A ideia nesse caso que ele pensa, é de um Deus bem lá em cima, bem lá no alto, bem lá no longe mesmo. Mas o que o Senhor Jesus revela para nós é o Pai. Pai é presente. Pai tem relação direta. E ele fala, mas é o Pai Celeste. E aí o primeiro conceito que é preciso lembrar quando a gente vai falar com Deus, nesse aprendizado nosso de como orar, é a adoração ao Pai. O nosso Pai é o Pai Celeste. E é por isso que nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
porque eu tenho a dimensão da grandeza, do poder, da santidade de Deus. Ou seja, Ele é todo poderoso, Ele é celeste, Ele é o máximo, Ele está acima de todas as coisas, mas Ele é meu Pai. Mas Ele é meu Pai. Eu me aproximo dEle com segurança, eu me aproximo dEle com segurança, porque apesar dele ser celeste, apesar dele ser até incompreensível para mim, porque é Deus, mas Ele é o meu Pai. Então o primeiro conceito é de adoração ao Pai, é você saber com quem você está falando, e é por isso que eu lembrava de Hebreus 11:6, que diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é preciso saber quem é esse Deus a quem nós nos dirigimos. Primeira coisa, saber, adoração ao Pai. Mas a segunda coisa a saber, segundo conceito importante quando você for orar, é você lembrar do reino do Pai. O reino do Pai. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Me identificar com o Senhor assim, dizendo, Tu és o Rei, e o que deve acontecer aqui na terra, a vontade que tem que prevalecer aqui na terra, é a Tua vontade, Pai Celeste. Como ela prevalece no céu, tenho certeza que a Tua vontade prevalece, é ela que é executada pelos anjos todo o tempo, eles não se desviam da Tua vontade, assim também sobre nós, sobre mim. A vontade do Senhor prevaleça, é isso que a gente está dizendo. E esse conceito da vontade do Pai é também aquele que Jesus revelou o tempo todo, quando Ele dizia, o que importa para mim é fazer a vontade do meu Pai. É o conceito que eu digo do Getsemane, que Ele chega lá naquele momento de angústia, de dor e de tensão, antes de ser morto, e Ele diz, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a Tua vontade e não a minha. Então, quando você vai orar, e muitas pessoas têm ensinado erradamente como é que se ora. Algumas pessoas ensinam assim, quando você for orar, você lembra o seguinte, Deus falou o seguinte, tudo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. Então você já chega botando banca. Fala assim, Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer esse negócio para mim. O Senhor traga o meu noivo em 3 dias. Parece que esse cartaz do poste. Não tem entendimento de a quem você está se dirigindo. Ele é sim o Deus Todo-Poderoso. Ele é Pai. Mas o filho chega para o pai e fala assim Pai, eu quero que você compre isso aqui para mim, mas tem que ser hoje. Amanhã já não quero mais não. Dá o seu jeito. Quem é pai e mãe aí aceita esse tipo de coisa? É esse o relacionamento que você tem com seu filho? Então é preciso entender com quem você está falando e como é que e qual é a vontade que prevalece. E quando você sabe do caráter do seu Pai Celeste, você confia que Ele é aquele que, se você pedir, mesmo que você peça pedra, Ele vai te dar pão, Ele não te dá pedra. Você pode ficar com raiva dele não ter te dado a pedra, que você, na sua ignorância, acha que dava para dar uma boa dentada naquela pedra. Mas Ele vai preservar os seus dentes, mesmo que Ele não preserve as suas lágrimas. Você pode chorar, mas Ele não quer te dar. Quando você pedir peixe, Ele não vai te dar uma cobra. E se você pedir uma cobra, Ele não vai te dar. Então, esses 2 conceitos são fundamentais, nós falamos deles mais detidamente na semana passada. Agora, o terceiro pensamento, o terceiro conceito que você precisa ter em mente é o sustento do Pai. E isso é bastante gratificante para o nosso coração. Depois de lembrar da adoração ao Pai, depois de lembrar do reino do Pai, eu penso no sustento do Pai, que o Pai me dá. 1 Coríntios 10, verso 31, diz assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí você fala, mas o contexto lá é a respeito do que pode comer, não pode comer, mas
essa afirmação é emblemática, porque o que ele está dizendo lá, porque comer parece uma coisa mínima. O que pode comer, o que não pode comer, a afirmação lá é assim: até comer e beber, você faz isso para glorificar a Deus, ou seja, você faz isso para Deus, você faz isso para o Senhor. Então, Deus, Ele se importa com todos os detalhes da vida. Todos os detalhes, tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor, todas as coisas são dele. Quer comais, quer bebais. Olha, o natural da sua vida interessa a Deus. Algumas pessoas, elas cometem um erro do seguinte, também aí elas espiritualizam muitas coisas, todas as coisas não, que o certo é espiritualizar todas as coisas, tudo é espiritual. Porque o natural, deixa eu falar uma coisa para você, aquilo que você chama natural, o que é natural? Natural você, das 5 horas, 6 horas da manhã, nasceu o sol, né? Não é natural? Natural, todo dia, algum dia deixou de nascer? Não, você chama isso de natural, né? Mas como é que isso acontece? Isso acontece de forma sobrenatural. Você pode descrever o movimento dos astros, você pode descrever o movimento da Terra, mas você não pode explicar como que a Terra está posicionada de tal forma e ela tem uma órbita de tal maneira que se ela estivesse um pouquinho para lá não tinha vida na Terra, se ela estivesse um pouquinho para cá não tinha vida na Terra. Porque tudo que existe, que você acha natural que você está ouvindo, você acha natural que você está entendendo, tudo isso é sobrenatural. Por que você tem inteligência e compreende? Por que você entende até as coisas que são espirituais e as coisas que algumas pessoas que não nasceram de novo não conseguem entender? E compreenda que todas as coisas na sua vida são sobrenaturais. E Deus se importa com o seu pão de cada dia, com o que você faz da sua vida, com a profissão que você tem, com o emprego que você tem. Essa semana no nosso pequeno grupo a gente falava de coragem para empreender. E por que coragem para empreender? E lá estava um momento em que Davi fala para o seu filho: filho, tenha coragem e tenha certeza de que vai dar certo a construção do templo. Em linhas gerais é isso. Vai dar certo, sabe por quê? Porque é promessa de Deus. Porque o meu Deus, o Deus que cuidou de mim a minha vida toda, cuidou dele em quê? Em tudo. Em todas as suas necessidades. Há 2 semanas atrás a gente meditava na palavra que dizia que Deus sabe aquilo de que você tem necessidade, antes que você peça. Então aqui ele está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Algumas pessoas acham que você só deve orar, você deve orar por uma cura sobrenatural, você deve orar por dons espirituais, você deve orar por algumas coisas assim, sabe? Tidas como espirituais. Vamos orar porque Deus abençoar o nosso culto aqui, que Deus esteja... Mas acha que não é importante orar pelas coisas pequenas da vida. Veja, as coisas todas da vida. A gente não tem nada pequeno também, né? Que bênção você poder comer e beber, que bênção você poder trabalhar, que bênção você poder empreender, sabendo que o seu Deus, o Pai Celeste, não apenas torce por você, mas Ele abençoa você. Então você pode pedir coisas que você precisa, você pode falar, você deve falar. Por quê? Porque a sua maneira de viver, a maneira como você vai usar aquilo que você está pedindo, deve ser para a glória de Deus. Cuidado com o motivo pelo qual você pede. A Bíblia diz, esta é a confiança que nós temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Eu já disse a você, acabei de dizer, que se você pedir pedra, Ele não te dá não, Ele te dá pão, Ele te dá o que é bom para você, Ele cuida de vocês, por você como Pai. Então, é preciso a gente entender que não é qualquer coisa que eu peço, mas que eu posso pedir qualquer coisa. Que Deus não trata só de bênçãos chamadas espirituais, todas são espirituais.
Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quando você está pedindo a Deus para abençoar o seu trabalho, o seu emprego, o seu estudo, você está agindo corretamente, porque o Senhor Deus abençoa essas coisas e Ele sabe do que você precisa. Você pode pedir, pode confiar. Então, o sustento vem do Pai. A bênção de Deus é em tudo, é completa. Mateus 6,8, né, que diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Então, o sustento do Pai. E por fim, o quarto conceito que você deve lembrar-se quando vai orar, está lembrado que é quando orardes, não é se orardes, né? Quando você for orar, lembra também o seguinte, da graça do Pai. A graça do Pai. Nós precisamos nos lembrar que a graça só existe por causa do pecado. Infelizmente, né, irmãos? A graça existe por causa do pecado. Graça é favor imerecido. Graça é Deus agir a nosso favor sem nenhum mérito nosso. Isso é graça. E quando nós dizemos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós estamos falando com Deus a respeito de graça. Perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há pessoas que não entendem que esse pedido, veja, algumas pessoas acham que quando a gente pede a Deus para nos livrar do mal, é para livrar do assaltante, é para livrar de um perigo. Não é isso que a oração está dizendo, não. Ela está falando daquele mal, irmãos, aquele mal que realmente pode destruir você. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, não é o que sai do coração. E o pedido aqui: não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque você vai ser tentado. Nós todos somos tentados. E aqui a oração é: Senhor, no momento em que eu for tentado, não deixe que eu caia e venha a praticar o mal. É isso que a oração está dizendo. Não nos deixes cair em tentação. Ao contrário disso, livra-me do mal, ou seja, me livre de praticar o mal. Irmão, se você foi assaltado, eu já fui. Coitada do assaltante, porque ele tem um pecado a resolver com Deus, e se não resolver com Deus, vai para o inferno. Mas eu não pequei porque eu fui assaltado. Ser assaltado é péssimo, não recomendo para ninguém, tá bom? Não precisa achar que é bom não, que não é não. Mas eu prefiro ser o assaltado do que ser o assaltante. Eu prefiro ser o caluniado do que ser o caluniador. Eu prefiro ser aquele que sofreu agressão do que aquele que agrediu, aquele que foi enganado do que aquele que enganou. Porque todas as vezes que eu sofri injustamente e mantive a postura cristã, no momento, confessar pecado aqui, irmão, nós já passamos a ceia e tudo, né? Há muito tempo atrás, né? Eu era jovem ainda. Quando eu fui assaltado, o primeiro pensamento que veio à minha mente foi reagir ao assalto. E tinha-se um precipício atrás do assaltante. Ele apontou a arma e abaixou. A hora que ele abaixou, irmão, o primeiro pensamento que veio na minha mente foi jogar ele lá embaixo. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque você tem que saber o potencial do pecado na sua vida. O segundo pensamento, glória ao Senhor, que prevaleceu na minha vida foi misericórdia por Ele. E o que naquela fração de segundos passou pela minha cabeça é o seguinte: se eu morrer hoje, eu estou salvo. Mas se ele morrer, como é que fica a situação dele? Então, o Espírito de Deus me conteve e me comunicou aquilo ali de uma forma firme, de modo que eu nem, sabe, é coisa de fração de segundo, irmãos. Não foi o meu ímpeto reagir, o meu ímpeto foi ter misericórdia dele, pois que ele levou o pouco dinheiro que eu tinha, coitado, pegou um sujeito que não tinha nada para... O pouco dinheiro que eu tinha, que era uma passagem de ônibus, eu estava com a Bíblia também, falei,
você não está levando o que eu tenho de mais valioso. Leva isso aqui. Ele falou, não, isso aí eu não quero não. Não, você devia levar isso aqui. Leva a minha riqueza, a maior riqueza que eu tenho é essa aqui. Não sei se isso fez algum efeito, mas quem sabe eu encontro com ele lá no céu e um dia ele vai falar assim, então foi você, né, que falou aquele negócio, ficou na minha cabeça. Não sei, irmão. A minha torcida, meu desejo. Mas eu sei também, irmãos, o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6. Pega a sua Bíblia aí e dá uma olhada. Romanos capítulo 6. A minha Bíblia é nova, ela não está ensinada ainda não. Romanos capítulo 6, verso 12. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A oração aqui menciona a graça do Pai, nós recorremos à graça do Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o apóstolo está dizendo aqui em Romanos que nós fomos libertos do pecado. Nós fomos, em outro texto diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Cristo. Então ele está dizendo aqui, o pecado não pode governar mais a sua vida como fazia antes. O governo, o reino, agora é o reino de Cristo sobre você. Então pega aquilo que antes você oferecia como um escravo ao reino das trevas e ofereça a Deus. Por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre você. Você e eu, quando pecamos hoje, tendo sido convertidos pelo Senhor Jesus, mais responsáveis ainda somos pelo pecado praticado. Se antes nós pecávamos sem conhecer, pecando agora pecamos sabendo. Mas o que Jesus ensinou aqui é usar a oração para a santificação. Na oração ele dizia, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação. Eu me lembro, você se lembra? Quem foi que levou Jesus ao deserto para ser tentado? Gente, pensa isso. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, depois que Jesus foi batizado, levou Jesus ao deserto com a finalidade que ele fosse tentado. E quem o tentava era quem? Satanás. Ele resistiu no poder do Espírito Santo. Até o presbítero comentava ontem que Jesus foi ao deserto jejuar, né? A gente entende que ele estava orando, mas ele foi para lá jejuar, jejuou 40 dias e 40 noites. E naquele processo de oração e jejum, ele resistiu ao diabo, a todas as investidas dele. E nós precisamos ser guiados pelo mesmo Espírito. E o Senhor Jesus disse, ore e vigie. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que só lembra do a carne é fraca. Não, o Espírito de Deus te dá a condição de não viver no pecado. E quando nós pecamos, nós temos que ter a dimensão disso. Nesse domingo eu pregava sobre o credor incompassivo. E foi naquele momento em que o Senhor, o discípulo Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Ele disse, não digo apenas 7, mas até 70 vezes 7. 7, um número de perfeição. 10, um número de inteireza. 7 vezes 10, 70. Multiplicado de novo pela perfeição, ou seja, infinitamente. Não tem medida para isso. Agora, irmãos, quando eu oro, eu me lembro da graça do Pai que nos mandou fazer assim. E eu preciso de 70 vezes 7 de Deus.
Eu preciso de 70 vezes 7 de Deus. E na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele está nos dizendo o seguinte: todas as vezes que você for orar, você tem que ter a dimensão do seu perdão. Você tem que ter a dimensão do quanto você é perdoado. Porque você não pode se levantar da oração e tratar as outras pessoas sem o perdão. É por isso que termina dizendo: porque se não perdoardes, eu também não vou perdoar vocês. Domingo, eu explicava, né? A solução de Deus é o perdão. E aí a gente termina esse quarto pensamento, esse quarto conceito, a graça do Pai, na confiança de que o Senhor Deus está agindo em nós para nos aperfeiçoar. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar, irmãos. O reino já começou, o Senhor já está reinando sobre a sua vida, o reino continua sendo implantado. E aí a gente se lembra, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que você vai conseguir orar e viver dessa forma? Porque o Senhor é rei, Ele reina sobre você, Ele reina sobre você no poder do Espírito Santo. O Espírito que está em você não é igual ao Espírito que está no mundo. O Espírito que está em você é o Espírito Santo. O poder que está em você é o poder desse Espírito Santo. E a glória, que é a manifestação de Deus, e nós devemos manifestar a glória, devemos manifestar quem Deus é. Fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Vamos fazer isso por causa do poder de Deus na nossa vida. É assim que a gente se levanta de um período de oração. E eu quero convidar você a orar agora. Eu gostaria que você ficasse de pé e fechasse os olhos. E eu gostaria que você pensasse comigo no seguinte: nós vamos ter agora alguns minutos que nós ainda temos para o final. Nós temos 6 minutos até o final e nós vamos orar nesse tempo. Mas você vai fazer uma oração didática agora. O que é uma oração didática? Irmãos, é uma escola para mim. Eu uso isso até hoje, eu uso isso. Sabe, às vezes eu quero orar, mas tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa perturbando a mente, tenho aquela pressa do dia, aquela vontade de sair correndo e tentar resolver alguma coisa. Lutero dizia assim: tem tanta coisa para fazer hoje que eu acho que eu preciso orar mais 1 hora. Ele tinha entendido como é que as coisas funcionam, né? Deus agindo, né? Que as coisas desembolam. Mas às vezes a minha mente está tão perturbada, eu não sei como é que é você, e eu quero orar, e a minha mente parece que não deixa, a minha mente está inquieta, e eu quero me orar, e aí o que acontece? Eu comecei a me disciplinar na oração do Pai Nosso, e aí eu comecei a remoer essa oração, e usá-la como condução daquilo que eu precisava falar com Deus, sem pressa. E eu vou começar dizendo para você como é que funciona, depois eu vou começar a orar. E aí você vai orar dessa forma, você vai orar agora. E aí eu dizia assim, porque, né, Pai nosso que estás nos céus, eu dizia: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o Pai Celeste. E porque o Senhor é o Pai Celeste, que estás no céu, que fez o céu, que fez a terra, o Senhor tem todo o poder para cuidar da minha vida hoje. O Senhor tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que eu penso, ou que eu consegui pedir ao Senhor. E eu tenho a esperança que o Senhor vai atender a minha oração, não apenas por causa do teu poder, mas porque o Senhor é meu Pai. O Senhor é o meu Pai que está no céu. Por isso eu quero que o teu nome seja santificado. Eu quero que as pessoas entendam a tua santidade. Eu mesmo quero entender a tua santidade. Eu quero que, como uma pessoa que chama pelo nome do Senhor e que é conhecido como cristão,
que as pessoas percebam na minha vida a santidade. Eu quero santificar o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ah, Senhor Deus, quanto nós precisamos do teu reino sobre essa terra. Como nós precisamos que o Senhor esteja no governo. Começa dirigindo a minha vida. Começa dando ordem para mim, começa colocando em ordem a minha vida. Senhor, começa fazendo isso na minha igreja. As pessoas com quem eu convivo, governa esses corações, converta os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Dá-nos esse governo, Senhor. Senhor, converta os corações para que outras pessoas também sejam servos do Senhor. Abençoa a obra missionária, abençoa aqueles que estão espalhados pelo mundo aí, pregando o teu evangelho, Senhor, para que o reino do Senhor, que é um reino espiritual, chegue até eles também. Venha o teu reino, Senhor, que o teu governo chegue. Ó Deus, eu oro pelos governantes do nosso país, eu oro pelas pessoas, Senhor Deus, que estão aí nas instâncias de governo. Senhor Deus, eles não são os verdadeiros governantes, o Senhor é o Rei do universo. A tua palavra diz que o coração do rei está na mão do Senhor e o Senhor inclina para onde o Senhor quiser. Você percebe, irmão, como que eu vou me conduzindo pela estrutura para que eu possa prosseguir na oração? Vamos orando. E o que eu disse aqui, disse na presença do Senhor, já em oração, e você pode orar agora. E eu vou tirar aqui o microfone da minha frente. Vou continuar com o microfone que as pessoas que estão acompanhando aí pela internet vão conseguir acompanhar a oração, mas eu vou tirar aqui para que nós que estamos aqui no salão, que o Senhor possa ouvir a voz de cada um de nós agora, intercedendo, abençoando, orando como o Senhor nos ensina. Ó Deus, nós buscamos o Senhor nessa hora. O Senhor é o nosso Pai Celeste. Eu sei, Senhor Deus, que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor tem poder. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem poder e o Senhor nos ama o suficiente para responder as nossas orações hoje, porque como Pai que acolhe os seus filhos, o Senhor está nos acolhendo nesse momento. Por isso, Deus, que nós como igreja, como povo do Senhor, possamos santificar o Teu nome. A partir de nós, Senhor Deus, que as pessoas percebam, ó Deus, que não é discurso, que não é palestra, que não é ideologia, mas que é verdade. O Senhor é vivo e verdadeiro, e as pessoas percebam, Senhor Deus, a Tua santidade através da nossa santidade. Santificado seja o Teu nome, ó Deus, através da nossa vida, que o Teu nome seja santificado, que venha o Teu reino, Senhor. Governa sobre nós, governa sobre a Tua igreja, governa sobre o Teu povo, conduz o Teu povo na Tua presença, Senhor Deus, nós precisamos desse governo que não é uma lei escrita, é uma lei espiritual, é um poder, é a ação do Teu Espírito. Eu preciso, Senhor, disso na minha vida. Governa, Senhor Deus, o meu corpo, governa a minha mente, os meus pensamentos, abre os meus olhos para que eu possa ver aquilo que o Senhor está mostrando. Senhor, faz isso, Senhor Deus, com a Tua graça maravilhosa. Ah, Senhor, venha o Teu reino e que a vontade do Senhor prevaleça. Ó Deus, que a Tua vontade do Senhor prevaleça aqui na terra como ela prevalece no céu. Senhor Deus, que a Tua vontade prevaleça sobre os desejos do meu coração. Ó Deus, que antes de tudo eu possa confiar que a vontade do Senhor é muito melhor do que a minha, é mais abençoadora do que eu possa imaginar para mim. O Senhor sabe aquilo de que eu preciso. Ah, Senhor, tem misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Alguns precisam do pão da saúde, Senhor. Precisam, Senhor Deus, do alimento, ó Deus, que é mais do que o pão. Eles precisam, Senhor Deus, de um recurso, ó Deus, que está além, ó Deus, até do que dos recursos médicos. Senhor Deus, nós oramos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, para que o Senhor, na Tua misericórdia e poder, levante cada um deles, ó Deus, conceda a cura, conceda essa graça, Senhor. Dá, Senhor Deus, a cada um agora o pão de cada dia, no trabalho, ó Deus, aqueles que ainda estão, ó Deus, começando a vida, planejando, estudando, que eles tenham um caminho aberto pelo Senhor e que não lhes falte o pão de cada dia, a necessidade diária. Obrigado porque o Senhor sabe aquilo de que nós temos necessidade antes que nós peçamos, ou mesmo se nós não pedirmos. Obrigado, Senhor.
Então, Senhor Deus, dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Já te pedimos esse perdão, até participamos da ceia hoje. Perdoa as nossas dívidas, mas mais do que isso, lembra-nos de perdoar aqueles, ó Deus, que têm ofendido a cada um de nós, aqueles que têm pecado contra nós, que nós possamos ter misericórdia com aqueles que falam mal de nós, ter misericórdia com aqueles que nos odeiam, Senhor Deus, que de modo algum nós venhamos a odiá-los. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e de modo algum deixa, Senhor Deus, a gente cair na tentação de revidar, na tentação de desejar o mal, na tentação de amaldiçoar. Senhor, não deixa, conduz a nossa vida de outra forma. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Exercita a oração, irmão, é uma bênção, é uma coisa maravilhosa, é remédio para a alma, remédio para a ansiedade, fortalece a sua fé. Deus abençoe, em nome de Jesus.